Então, a Clélia Maria perguntou, então só nos resta a fé e executar as virtudes teologais, esperança, fé e caridade, e ter muito bom humor para conseguir driblar o incompreensível. Correto? Perfeitamente correto. Isso é tudo que nós temos. Porque se não existe nem fé, nem esperança, nem caridade, a sua razão não funciona. Quer dizer, a razão humana... Eu escrevi todo um trabalho sobre isso. Eu escrevi um negócio que se chama o trauma de emergência da razão. A razão é uma carga que nós carregamos. Não é uma faculdade maravilhosa que te foi dada de uma vez para sempre e que você pode desfrutar. Não, existe uma certa incompatibilidade estrutural entre a modalidade de existência do ser humano e o exercício da razão. Então, em primeiro lugar, nós nascemos com a capacidade, vamos dizer, do pensamento racional. O que é o pensamento racional? O pensamento que tem integridade, o pensamento que não se contradiz. Tá certo? Então, todos nós temos essa capacidade, mas alguns bichos também têm, mais limitado que nós, mas também têm. Mas acontece o seguinte, a razão não funciona se ela não tiver os materiais, quer dizer, se você não tiver as informações. Você começa a exercer a razão desde o instante que você começa a falar, ó, se mover, tá certo? Mas a partir de uma base de informações muito estreita. Então, isso significa que você já tem a responsabilidade da razão muito antes de você ter os meios materiais efetivos de exercê-la. O que quer dizer que, por exemplo, muitos complexos, muitas reações neuróticas se estabilizam no indivíduo muito cedo devido ao uso da razão sem a devida experiência. Então, aí eu tenho que concordar com o René Descartes, ele diz todos os nossos problemas vêm do fato de que antes de ser adultos nós fomos crianças. Agora, crenças que nós adquirimos quando éramos muito crianças, elas permanecem. Certas reações de base que são não o resultado, vamos dizer, de um trauma, mas o resultado do exercício da razão, se consolidam ao longo de toda a vida. De modo que nós carregamos a razão como quem carrega uma cruz. Quer dizer, não, eu não uso essa imagem à toa, porque a cruz tem a mesma estrutura quaternária, vamos dizer, de uma proporção. E razão, no sentido latino da palavra ratio, quer dizer uma proporção, tipo A sobre B igual X sobre Y. Então, é exatamente uma cruz. Né? Então, isso quer dizer que o pensamento humano ele tenta equacionar tudo de uma maneira proporcional. E nós podemos definir a razão como o senso da proporcionalidade integral. Não confundir, portanto, com o mero raciocínio, que é o senso da integridade do discurso, o senso do discurso coerente. Quer dizer, o mero discurso coerente não basta para definir a razão. A razão é algo mais, é um senso da proporcionalidade total. Só que a proporcionalidade total implica o conhecimento da totalidade do que existe, o qual nós não dispomos. Então nós criamos estruturas proporcionais, mas que são parciais, só abrangem um pedaço, uma fração mínima da realidade. Mas para nós, essa estrutura total que nós montamos, isto passa a ser para nós o mundo e a realidade. E o que está fora, nós fazemos de conta que não existe. Então a razão, desde o início, tá certo, nos induz a viver num mundo de pensamentos e nos fechar para a experiência. Então, essa tensão entre razão e experiência, ela começa no dia que você nasce e termina no dia que você morre. Quer dizer, nunca uma coisa vai estar perfeitamente ajustada à outra. Então, isso quer dizer que, em vez da razão ser uma solução, não, ela é um dos dados do problema. Né? Você só pode, vamos dizer, uma razão no sentido integral só pode ser exercida por quem conheça todos os dados, ou seja, ter o conhecimento universal. Então, por isso que a Bíblia diz que ali está tudo contado, pesado e medido. Eu digo, sim, na cabeça de Deus. Ele sabe exatamente as quantidades, as proporções, as relações, etc, etc. E nós só conhecemos certos pedaços. Esses pedaços, para nós, formam um sistema, e esse sistema, às vezes, é tão grande que nós acreditamos que ele é o universo. Por exemplo, quando o pessoal fala a concepção científica do cosmos, eu digo, isso jamais vai existir. Quem quer que diga que criou uma concepção científica do cosmos está mentindo. Isso é autocontraditório. Você não pode dizer que a sua ciência segue um método experimental e que, ao mesmo tempo, você tem a concepção científica do todo. A ciência só lida com partes, por definição. E quando ela soma partes e diz, chega a uma concepção do todo, não.
Você chegou à concepção de certos aspectos que você acha que são universais, mas que foram tirados de certas linhas factuais muito determinadas, muito precisas e muito limitadas. Tá certo? Então, só quem tem a concepção científica do universo é Deus. Quer dizer que é ao mesmo tempo a concepção total e ao mesmo tempo é exata em todas as suas partes. Não é isso? Então, nós só temos concepção mitológica, imaginativa do universo. Isso é o máximo que nós podemos ter e isso é o máximo que um cientista também pode ter. Então, e eu acho que a igreja está muito certa quando diz que o exercício da razão só funciona quando está condicionado, né, a essas virtudes. Quer dizer, então, em primeiro lugar, a fé. A fé é definida, no caso, como eu já expliquei milhões de vezes, a fé não é crença numa doutrina, é confiança numa pessoa divina. É a confiança como um bebê confia na sua mãe quando se deposita no colo dela. Quer dizer, você não está sendo enganado, não é uma força maligna que está mandando em tudo. Bom, se você não tem isto de cara, se você acredita que pode ser uma força maligna, uma força impessoal louca, tá certo? Então você já está na defensiva contra o universo. E naturalmente você vai perder. Agora, você imagina o tamanho, a complexidade, a rigidez do esquema defensivo que você tem que montar na sua cabeça para se defender do universo. Então, junto com isso, naturalmente, vem os projetos megalômanos de controle do fluxo dos acontecimentos, projeto de poder. Então, quer dizer, se vigora o sentimento gnóstico de que o universo é um lugar hostil criado por uma divindade maligna, né? Opa, então nós estamos no mato sem cachorro, então nós temos que criar uma ciência e uma técnica universal que nos proteja contra tudo. Esta inspiração está no fundo de muitas teorias filosóficas e científicas modernas, mas são todas malucas, evidentemente, né? Então, em segundo lugar, se você acredita nisso, o próprio funcionamento da sua razão começa a operar de uma outra maneira, onde a sua subjetividade tem que ter o controle de tudo. Então, daí o sonho permanente e repetido, não é permanente, mas o sonho recorrente, quer dizer, da ciência universal, que aparece em Francis Bacon, aparece em René Descartes. Agora eu descobri o segredo de tudo. Digo, não descobri o segredo de nada, no máximo você descobriu uma coisinha ou outra, como todo mundo. Né? Isso quer dizer que nós temos que entender, o senso do todo nos transcende, nós não temos o controle do todo, nós estamos dentro do todo. Né? Então, nós só conhecemos partes e não precisamos conhecer o todo porque ele está às nossas costas e ele nos leva. Né? E nos leva, quer saber, de uma maneira benévola, senão não poderíamos entender nada. Então, nós temos que ter esta confiança no todo. E o que é o todo? É o conjunto da vontade de Deus. Se você perdeu isso, você já entrou no domínio da loucura, da paranoia e da autodefesa gnóstica. Então, e no entanto, você está usando a sua razão, tanto o homem que tem fé quanto o que não tem, os dois estão usando a razão, só que um, vamos dizer, está abusando, porque está esperando dela o que ela não pode dar. É criar uma ciência universal que te dê o controle, pelo menos intelectual, de tudo, e que te defenda contra a própria estrutura da realidade. Isso é maluquice. Quer dizer, embora o procedimento interno seja racional, a finalidade é irracional. Então, agora, se nós temos a fé, note bem, não é crença numa doutrina. É confiança na bondade de Deus, na confiança no amor divino. Se nós temos isto, então, primeiro, nós sabemos que nós não precisamos controlar tudo. E que, se a gente agir com uma certa prudência e honestidade, Deus fará com que aquela parte que nós enxergamos, aquela parte ínfima que nós enxergamos, seja harmônica com o todo tal como Ele conhece. Então nós não vamos errar muito. Então nós não precisamos conhecer o todo e muito menos precisamos controlá-lo. Não é concebível que uma criatura finita conheça quantitativamente o infinito. Não tem sentido. Então, também que uma criatura que vive na relatividade, no engano,
em todo esse vai e vem da vida humana, em toda esta incerteza da vida humana, alcance um controle intelectual da realidade universal. Isto é absurdo. Né? Mas daí as pessoas dizem, então você está defendendo o ceticismo, a limitação do conhecimento humano? Não, eu estou mostrando que a limitação do conhecimento humano corresponde à limitação da estrutura da existência humana. Né? Então, quando o limite do conhecimento coincide com o limite do ser, então este é um conhecimento estritamente válido, objetivo e universalmente válido, ainda que seja limitado. É como você conhecer, por exemplo, uma figura geométrica e saber as propriedades dela, ainda que você não conheça as outras. Né? Eu digo, bom, você não precisa ter estudado um tetraedro para você saber que um quadrado tem 4 lados com 4 ângulos retos. 4 lados iguais com 4 ângulos retos. Quer dizer, isso é uma certeza universal, universalmente válida, ainda que o seu objeto seja limitado. Então, é isso que nós devemos buscar, quer dizer, o máximo de certeza dentro dos objetos limitados, mas de tal modo que entre esse conhecimento limitado e o conhecimento divino não exista antagonismo. Então, esta, vamos dizer, é a função da fé no conhecimento. Sem essa fé não existe conhecimento nenhum, só tem loucura.